Vamos nessa porque a gente começa o Cidade Alerta com informação ao vivo. Atenção, moradores da Barra dos Coqueiros realizam neste momento um protesto na avenida onde duas adolescentes foram atropeladas. O fato ocorreu na madrugada do último dia 24 de junho, quando elas aguardavam o transporte público e uma briga de rua acontecia próximo ao local. Uma das vítimas foi atingida pelo veículo, teve a perna esquerda amputada e permanece hospitalizada. As informações são ao vivo, agora com o repórter Vinícius Mecenas. Vinícius, você já está no local em que acontece essa manifestação. Por favor, como é que está o clima por aí? Boa noite. Olá, Lucas. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Sergipe. Primeiro eu queria dizer que é bom tê-lo aqui no Cidade Alerta. Faça desse programa do dia de hoje um espetáculo de notícia, porque sei que competência e sabedoria você tem, meu amigo. Então, jogue duro. Lucas, nós já estamos aqui na Barra dos Coqueiros, onde nesse exato momento, pessoas da família, amigos dessas duas jovens daqui foram atropeladas aqui na Barra dos Coqueiros, se concentram nesse momento, ó. Eles acabaram tocando, fogo em algumas madeiras, papelões, materiais, como forma de manifestação. Eles seguem conformados com tudo isso que a justiça está levando todo esse caso. Afinal de contas, o homem aqui acabou sendo identificado e localizado pela polícia por ter atropelado essas jovens, acabou pagando fiança, colocou a tornozeleira eletrônica e saiu, foi liberado. Então, nesse momento, olha só, nas imagens aí, eles carregam cartazes com o nome Justiça, que eles pedem cada vez mais competência, por parte da justiça, por parte do governo, para que todo esse caso seja elucidado o quanto antes. Nesse momento, eles acabaram aí fechando a rua, que fica exatamente nessa rótula aqui no município da Barra dos Coqueiros, e nós vamos trazer todos os detalhes em poucos instantes. Lucas, nós voltamos com você. Obrigado, Vinícius. Você volta já trazendo todas as informações. Nós queremos saber todos os detalhes sobre esse caso. Mas o assunto agora é sério. A gente volta ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas, que acompanha uma manifestação na Barra dos Coqueiros que acontece em virtude de um atropelamento de duas jovens na noite de São João. Aliás, no dia 24, dia de São João. Vinícius, você segue acompanhando tudo daí. Como é que está o clima? Explique pra gente quais são as pessoas que estão aí presentes. Imagino que familiares e amigos dessas duas jovens, Uma delas ainda está hospitalizada. Conte pra gente, Vinícius. Pois é, viu, Lucas? Agora sim, boa noite novamente para você e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Sergipe. Eu estou exatamente no local em que essas duas garotas estavam. Vale lembrar, que é preciso a gente fazer essa linha do tempo para quem está nos acompanhando aí, entenda o que de fato teria acontecido na noite, na madrugada, melhor dizendo, do dia 24 de junho, na madrugada do São João. Essas duas jovens estavam com um grupo de pessoas aguardando um transporte aqui nesse exato local. E foi aí que as câmeras de segurança aqui pelas mediações flagraram o exato momento em que um homem que estava conduzindo um veículo acabou brigando, tendo uma desavença com a outra pessoa, acabou arrastando esse carro e acabou atingindo essas duas jovens que estavam bem aqui nessa região, ó. Vou até chamar vocês aqui mais para próximo dessa cena, porque o local ainda está totalmente danificado. Olha só, daqui a gente consegue ter dimensão, é cano quebrado, é parede quebrada, e as duas jovens principalmente que acabaram sendo as principais vítimas são elas, a Beatriz Pimentel, de 15 anos, melhor dizendo, 18 anos, ela já recebeu alta, já está se recuperando em sua residência com todos os cuidados necessários. Mas a Bárbara Pimentel, que tem 13 anos, ela acabou amputando a sua perna da região do joelho para baixo e ainda segue internada, precisando, de fato, de todo o cuidado médico possível. Não corre mais o risco de morte, mas ainda está bem debilitada. E a população está aqui, ó. Queremos justiça, violência no trânsito é crime. Não a violência. Aqui a gente percebe que tem amigas, das próprias Bárbara, das duas adolescentes, que estão nessas condições ainda, se recuperando desse ataque, dessa violência, desse atropelamento.
muita gente, muitos amigos de escola, pessoas aqui da Barra dos Coqueiros que também vieram estar se somando, né, pedindo, rogando por justiça pelas duas garotas. E aqui também, ó, tá o advogado da família que tá a par de toda essa situação e vai explicar um pouco mais pra gente, é o Dr. Everton Teles. Dr. Everton, boa noite para você. Bem-vindo ao Jornal do Estado. A gente já quer saber como é que está funcionando, como é que estão os trâmites para a justiça. O inquérito policial, primeiramente, boa noite. O inquérito policial está em andamento. Ontem foi ouvida uma das vítimas, algumas testemunhas também já foram roladas pela assistência técnica das vítimas. Isso tem que estar trabalhando para que esse caso não fique impune, não fique no esquecimento e realmente a pessoa que praticou isso ele responda dentro dos ditames da lei pelo que ele fez, que na ótica da defesa foi tentativa de homicídio. Agora eles estão pedindo por justiça justamente porque o homem acabou pagando uma fiança e foi liberado pela justiça. Isso está correto? Olha, como aconteceu, a própria polícia do plantão, o juiz não tinha conhecimento de tudo que aconteceu, o vídeo completo. Até mesmo foi a defesa das vítimas que forneceu isso para a polícia e mudou toda a apuração do caso. Inclusive ontem teve uma entrevista com um delegado, ele também confirmou essa linha que aconteceu ao Barraco Ictus, no erro da execução, e não foi só essas duas irmãs. Houve outras pessoas também, inclusive uma teve uma fratura na perna, que está andando em muleta, que não são as irmãs. Então foi um caso bem grave, a população da Barra está revoltada com essa situação e que a gente vai trabalhar o máximo para que esse caso não fique impune. Vocês estão agora pedindo para que ele seja preso, sendo caracterizado que tipo de crime? Então, a ótica da defesa e quem está se trabalhando é para que ele responda pelo artigo 121 de forma tentada, duplamente qualificado, por ele tentar ceifar a vida das pessoas que se envolveram na confusão e por erro na execução acabar atingindo as duas irmãs, que inclusive, por infelicidade, uma acabou perdendo uma das pernas. Doutor Everton, e essas imagens que estão aqui, que acabaram flagrando todo esse exato momento, eles vão facilitar de certa forma na elucidação desse caso? Com toda certeza, inclusive foi fornecida tudo, a gente fez os prints do momento exato, os momentos que aconteceram. Então, através desse trabalho que a gente vem fazendo junto à polícia, ajudando a polícia, vem conseguindo apurar da melhor forma e tenho toda certeza que esse processo vai caminhar como tentativa de homicídio e não como lesão corporal, que foi apontado pelo ROP num dia dos fatos. Através disso, foi para a audiência de custódia e por lesão corporal e alcoolemia ao volante, ele pagou uma fiança e foi liberado. Mas o processo já foi instaurado, a própria delegacia tem 30 dias para encerrar um inquérito policial, após vai ser enviado para o Ministério Público para oferecer a denúncia e assim o advogado das vítimas se habilitar como assistente de acusação e tocar isso daí para ele ser julgado pela população da Barra, porque os crimes contra a vida são julgados no Tribunal do Júri e quem julga é a população da Barra. E mais uma vez a população da Barra mostra essa revolta e mostra que esse caso não vai ficar impune e que está todo mundo aqui buscando justiça. Como é que está a situação dessas duas irmãs? A gente sabe que uma já recebeu alta, mas a outra segue internada. Uma situação delicada para elas se recuperarem psicologicamente, principalmente, né? Sim, inclusive ontem foi um dia muito difícil. O próprio depoimento de uma das vítimas foi bem complicado, relembrar tudo o que aconteceu. Ela está com traumas psicológicos, não consegue sair na rua, inclusive não teve força nem capacidade para vir hoje aqui, porque realmente está passando por uma situação muito difícil. Isso aqui foi liberada. E a outra, infelizmente, há poucos dias amputou uma das pernas na altura do joelho, já passou por mais de 3 cirurgias, ficou entre a vida e a morte, mas por um trabalho muito bem feito do USE, assistência a toda a família. Graças a Deus não corre mais o risco de vida, mas realmente ela perdeu uma das pernas e está em recuperação, mas não corre mais risco de vida. Inclusive a própria família, né? Você falou que elas foram acionadas, o pessoal da família das duas irmãs, né? Foram acionados, mas infelizmente eles não conseguiram estar presentes aqui nesse momento por não conseguir ver toda essa cena do crime, né? Inclusive até um dos familiares veio, mas realmente ao ver a cena do crime passou mal. Era uma pessoa de idade, não conseguiu ficar aqui, porque realmente é um momento muito difícil para a família e está todo mundo muito tenso, porque realmente tem poucos dias que aconteceu, uma jovem de 13 anos que tinha toda uma vida perfeita pela frente e acabou perdendo uma das pernas, vai precisar de cadeira de roda, de uma acessibilidade na casa, reforma, e realmente estão passando por uma enorme dificuldade. Muito obrigado, tá, doutor Everton, pela sua participação aqui. Eu queria também falar com a responsável, olha ela aqui. Qual o seu nome, amiguinha? Ô, dona Adriana, você também está representando todo esse pessoal aqui do município da Barra dos Coqueiros que se somaram, de certa forma, escreveram todas essas palavras de ordem nos cartazes.
uma população também que fique conformada com tudo isso, porque poderia ser você, poderia ser sua filha, né? Claro, a gente como cidadão daqui da Barra dos Coqueiros, a gente sente pela família, pelas meninas que são meninas maravilhosas, não deveriam estar sofrendo o que estão passando, né? É muita indignação saber que alguém que dirige, sai e provoca um acidente desse, fica aí livre, dormindo livremente, enquanto a mãe está, coitada, no hospital com a filha sofrendo, a outra, a mais velha, que é uma menina excelente, sofrendo transtornos psicológicos graves, toda a família, né? Os avós, toda a família, o pai, todo mundo muito sentido, sem condições, né? Porque passam o tempo para acalentar, né? Abraçar as meninas, porque é muito duro o que elas estão passando. Poderia ser os meus filhos, os filhos de qualquer um daqui da Barra dos Coqueiros. Hoje o que vocês pedem é A justiça. gente quer justiça, a gente quer que ele seja punido, porque não foi uma lesão corporal qualquer, né? As provas existem. Existe um vídeo que mostra tudo e a gente quer que ele seja punido, assim como qualquer outro que cometa qualquer tipo desse acidente. Porque quem bebe não pode dirigir. Não pode. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua participação. Amigo, eu vou pedir respeito para você, certo? Para ficar um pouquinho mais aqui ao lado. Eu queria falar com você também, você que chegou a conhecer as irmãs, você conhece ela? Então, eu não sou daqui. Mas está se somando porque não se sente conformado. Estava passando, aí ela perguntou se eu queria participar, eu falei que sim, que eu estava disponível para participar. Aí eu voltei, que eu fui pegar o meu cachorro, tá ali amarrado, e estou ajudando, porque era uma garota de 13 anos. Se fosse comigo, eu ia ficar muito triste, porque o mais importante do corpo são as pernas. Se você não tiver perna, você não anda e não trabalha. Então, no caso, ela vai ter dificuldade para trabalhar e para viver. No caso, ela pode até ficar com depressão. Esse cara tem que ser punido de qualquer jeito. Se fosse com a filha dele, ele ia querer justiça também. Então, como é a filha dos outros, ele também tem que assumir a responsabilidade. Eu não vi o vídeo, mas só de saber que foi uma criança de 13 anos, eu me revolto, porque poderia ser comigo. Se eu perdesse minha perna, eu não ia estar em pé. Eu ia estar de cadeira de roda. Como é seu nome? Meu nome é Penélope. Penélope, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui também no Cidade Alerta Sergipe. Olha só, aqui o pessoal está me falando, você conhece as duas? Conheço sim, sou amiga das duas inclusive, e hoje estou aqui clamando justiça, porque é muito difícil a gente ver nossas amigas em uma situação tão terrível dessa. Vale lembrar, inclusive, viu, Lucas, que o próprio homem que já foi, inclusive, identificado por esse crime, ele se recusou, na verdade, a fazer o teste do etilômetro, que é também conhecido como o teste do bafômetro. Mas a polícia, quem é que acabou o escoltando, né, quando localizou, acabou que viu, né, percebeu que ele dava indícios de que estava alcoolizado. E a gente sabe que se beber não dirija, que beber, pegar o volante é caracterizado como crime da cadeia. E é justamente isso aqui, ó, que a população tá, todos eles inconformados. Vale lembrar que, inclusive, nós também já tivemos a própria fala do próprio delegado responsável pelo caso, que falou um pouco de toda essa situação. É o Dr. Werner Azevedo. Vamos acompanhar o que ele diz sobre isso. Nós estamos aqui na delegacia da Barra dos Coqueiros, ao lado do delegado Werner Azevedo, que está presidindo este inquérito. Recapitulando, foi no dia 24, na festa junina, no final dos festejos. Houve uma confusão, um veículo atropelou duas jovens, uma delas teve a perna amputada. Hoje, pela manhã, mais uma oitiva, a gente conversa com o delegado Werner Azevedo, que passa as informações. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Douglas. Hoje foi ouvida a Beatriz, né? Foi uma das meninas que foi atropelada aqui, que estava no muro junto com a irmã, né, que ainda se encontra no USE, a Bárbara, que é adolescente, né, que teve uma perna amputada devido a esse atropelamento. E ela foi ouvida, o advogado trouxe mais testemunhas, né, e com isso nós pretendemos finalizar o inquérito o mais breve possível, se Deus quiser, dentro do prazo legal, em 30 dias, para não precisar pedir prazo para terminar. O homem que estava na direção do veículo, ele foi conduzido à delegacia no mesmo dia. E lá na delegacia, ele foi o primeiro a ser ouvido nesse caso. Sim, Douglas. Ele foi ouvido lá na delegacia, foi levado, foi feito um laudo pelos policiais militares que constavam no local que ele estava embriagado. Ele foi preso naquele momento por lesão corporal e embriaguez. Até porque, até então, não se tinha
toda a dinâmica no fato que se dá hoje com o vídeo que está circulando, que nós já temos, onde demonstra realmente que houve um fato que pode se pensar ou não no final do inquérito, que nós poderemos discorrer sobre isso, se houve um tipo de... A intenção? Se houve uma intenção, isso, exatamente. Se o carro foi utilizado como uma arma ou se foi uma imperícia dele. Mas se vê que realmente é uma coisa complicada, porque ele entrou pela contramão e saiu tentando atropelar pessoas. Inclusive a pessoa que foi ouvida ontem, a Camille, um namorado teve um entreveiro com o motorista, né? E com isso, até na primeira percepção que nós tivemos, houve uma tentativa de pegar ele e errou e acabou pegando as meninas que estavam no muro. Mas isso daí é uma impressão que nós temos, nós vamos dar toda a oportunidade para que o autor, antes da conclusão do inquérito, venha e dê a sua versão dos fatos, para que nós possamos realmente concluir de forma imparcial sobre o ocorrido. Portanto, está aí as palavras do delegado responsável pelo caso, Dr. Werner. E aí fica aí, né, todo esse questionamento. Tem 30 dias para que esse caso de fato seja elucidado. Aqui também a gente vai conversar um pouco mais agora com amigas, né, das duas irmãs. Como é seu nome? Boa noite. Adria. Olá, Adria. Você conhecia qual das duas irmãs? Conhecia as duas? Conheci as duas, mas a minha melhor amiga era a Bárbara, a que está no hospital. E o que foi que você sentiu ao ver todas aquelas imagens? Eu fiquei muito triste, eu chorei demais. E o que eu peço é justiça, para ele ficar preso e dar indenização para elas. Como é seu nome também, amiguinha? Ariana. E você, como é que fica com toda essa situação, também aqui exigindo por justiça? Estamos aqui, todos aqui pedindo por justiça, porque não é justo. Enquanto minhas amigas estão tomando vários remédios para dormir, ele está em casa, acomodado, e tudo que pedimos é justiça pelo fato que ocorreu. Muito obrigado também pela sua participação. E olha, a gente também aproveita aqui, só para a gente finalizar, que eu sei que o nosso tempo está um pouco corrido, o pessoal, há poucos instantes, fechou a rua para fazer de fato essa manifestação e impediu que os carros passassem por aqui. E veio um determinado cidadão que estava dentro do veículo e queria furar o bloqueio. A gente sabe que isso é um perigo, alguém poderia também acabar se tornando ferido, então já que o pessoal está manifestando aqui, né, pedindo justiça, então vamos respeitar. Se eles interromperem aqui a via, vamos buscar outras soluções, vamos buscar avenidas aqui paralelas para que o fluxo do trânsito também não seja atingido, mas nós também viemos aqui pedir toda essa cooperação. E nós vamos seguir aqui acompanhando, Lucas, e mais detalhes vamos desse desenrolar, né, do caso, vamos trazer ao longo aqui no Cidade Alerta Sergipe, mas também ao longo das nossas programações na TV Atalaia. É com você. Vinícius, obrigado pelas informações. Esse alerta final que o Vinícius fez, ele é muito importante, porque de fato a manifestação estava acontecendo. A gente percebe que é uma manifestação legítima. Amigos, familiares dessas duas garotas que estavam no local pedindo por justiça. Obviamente, e a gente entende, sempre que se fecha uma via, um transtorno ou outro pode ser causado. Mas nós estamos em um dia de feriado, hoje é dia 8 de julho, na Barra dos Coqueiros, em uma via que é importante como todas as outras, mas tem vias auxiliares. Não tinha por que esse cidadão tentar furar o bloqueio de qualquer jeito, até arriscando se ferir, já que eles colocaram ali pneus, né, e queimaram esses pneus. Mas eu queria comentar aqui rapidamente, ainda sobre esse assunto, só o que o delegado falou, porque o Douglas Magalhães ouviu o delegado. A gente percebe a cautela que o delegado teve ao falar sobre as investigações. Ele não quis antecipar nada e ele está correto. Nós aqui também não faremos isso. Mas o delegado, em sua fala, ele coloca que há duas possibilidades, na verdade, nas investigações. Uma seria uma imperícia do motorista que teria atropelado por acidente essas duas garotas, e outra que seria um atropelamento proposital. As imagens estão na tela, vocês estão vendo aí.
o momento em que essa discussão, que essa briga acontece. O motorista sai do veículo, participa dessa discussão, depois ele volta apressadamente, a imagem mostra, ele entra no veículo com pressa, ele entra de forma apressada dentro do veículo e depois dessa entrada de forma apressada dele no veículo, aí está, o veículo sai em disparada, ele faz uma conversão à esquerda e vai em direção exata ao local em que estaria o namorado de uma dessas garotas. O namorado estava ao lado. Só que ele não foi atingido. Acabou sobrando para as duas meninas que foram atingidas. Uma, graças a Deus, está bem. Aliás, as duas, né? Graças a Deus, estão vivas. Uma melhor em casa, já está recuperada. A outra ainda se recuperando. E o que chama a atenção é que esse namorado, né? De uma das garotas, era um homem com quem o motorista tinha uma desavença. Então, obviamente, tudo isso vai ser investigado. Também não nos compete supor nada, imaginar nada, mas é uma situação extremamente revoltante e a gente entende a revolta da população. A população está correta em cobrar justiça e, de fato, a gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo todas as informações aqui no Cidade Alerta.